Você já imaginou o prejuízo que pode ter por não gerenciar bem o seu estoque? Estamos a poucas semanas da Black Friday e os clientes já estão preparados para comprar, mas você não está preparado. Produtos esgotados, vendas perdidas, clientes insatisfeitos, loja sem nenhuma reputação. Parece exagero, né? Bom, mas infelizmente isso acontece todos os anos com quem não se prepara para Black Friday. E você não quer que esse seja seu caso, certo? Bom, mas antes de falarmos sobre estratégias de estoque para sua loja virtual, precisamos entender o contexto econômico que estamos vivendo. A OMIE desenvolveu uma ferramenta com um índice econômico que monitora o comportamento do comércio no Brasil. Essa ferramenta fornece dados valiosos para que empresas como a sua possam se preparar melhor para picos de alta demanda. Esses dados ajudam a tomar decisões mais acertadas, especialmente em momentos de incerteza. O trabalho da OMIE é incrível. Essa ferramenta não só consegue conectar dados reais do mercado ao dia a dia dos empreendedores, como também essa ferramenta nos ajudará a traçar as melhores estratégias de estoque para a sua loja. Agora, para ajudar você a se organizar melhor, convidamos o Sérgio Pérez da OMIE para compartilhar 3 dicas essenciais de organização de estoque para grandes eventos, como a Black Friday. Vamos conferir. Fala aí pessoal, Sérgio aqui da RP OMIE, tirando aqui algumas dúvidas de como você se preparar para a Black Friday 2024. Então vamos lá. A primeira é como você pode estar se preparando melhor usando o índice OMIE, né, que é o nosso IOD, que é o índice OMIE das PMEs brasileiras. Então, baseado na nossa base de dados, em todos os nossos clientes, a gente consegue analisar uma curva, né, ou seja, o crescimento ou a desaceleração de alguns ramos de atividade. Então, baseado naquilo que você extrai de informações da sua loja virtual, como a i7 e dos RPs de mercado, né, assim como o nosso, você consegue construir ali uma correlação entre os números que você tem e o comportamento, né, extraído dos nossos relatórios aqui pelo nosso economista Felipe Beraldi, que faz com que vocês consigam ter uma dimensão de se compra baseado naquele que você teve no ano passado, né, que são os números que você tem, ou utilizando o nosso relatório, o nosso índice, você fala assim, opa, peraí, eu tenho aqui algumas informações, né, tendências de mercado, estou acompanhando aqui um crescimento, uma desaceleração desse segmento que normalmente compra os meus produtos, então, peraí, não vou comprar tantos produtos. Acho que fica aí uma dica, né, conheça o nosso índice de PMEs brasileiras aqui a partir do RP OMIE, é gratuito, segue o link aí para vocês. Bom, referente às principais práticas que a gente deve se preparar ali, né, para antecipar essa Black Friday, eu costumo dizer que a Black Friday ela começa quando termina a anterior, né? No dia seguinte você está tendo suas informações, os números das vendas que ocorreram, devoluções e tudo mais. Mas baseados em 2 situações. Aqui a primeira é ter o seu RP, né? Então aqui dentro da OMIE a gente consegue ter sugestões de compra baseado em toda a movimentação que você teve. Mensalmente ali o sistema gera isso, então ele consegue ali mapear os períodos que você teve venda, quais são os produtos que mais venderam e sugerir as compras, né? A segunda questão sempre é entender ali os números, né, no famoso relatório de curva ABC, quais são os produtos que mais venderam, mais tiveram aceitação. Baseado nessa situação, acho que daí começa a negociação bem antecipada com os fornecedores, né? Então, basicamente meses anteriores ali à data de Black Friday, você já começa a negociar ali com o fornecedor. Acho que ali é o primeiro passo muito importante. Agora, atrelado aos dados econômicos que a gente traz do IOD, que é o consumo que, basicamente, os ramos de atividade estão tendo, né, seja crescendo ou declinando ali, né, tendo uma baixa de venda, atrelado a isso, os relatórios que você consegue extrair, não só do RP OMIE e também da plataforma i7, acho que a grande questão é negociar com o fornecedor, né, os seus produtos que vocês tiveram ao longo do tempo, para você poder ter o melhor preço, entregue no prazo para você poder começar a fazer as campanhas corretamente. Bom, eu acho que a grande questão que todo mundo sempre pergunta, né, é como que eu, com um capital de giro muito baixo, né, ou com dificuldades ali no capital de giro, eu consiga ter uma venda mais efetiva e ajudar a empresa a ter uma saúde financeira melhor. Acho que a grande questão aí sempre é ter um software de gestão atrelado, né, à sua operação, para você entender a sua demanda, né? Ou seja, se você entende quais são os produtos que você mais tem demanda, você vai comprar aqueles que têm maior rotatividade, né? E diminuir o fluxo daquelas compras desnecessárias que você tem de produtos que você não vende, né? Então, você entendendo qual que é a sua demanda, você basicamente
foca naqueles produtos que fazem mais parte do seu portfólio e daí você erra menos. Acho que outra questão muito importante nesse processo é a negociação com os fornecedores, né? Você tentar ali negociar ali seja na compra, prazos maiores de pagamento, baseado no timeline que você tem de venda de cada produto. Isso vai ajudar muito, 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 não tenho dúvida disso. E a grande questão sempre é, se você tem produtos parados, eles estão parados ali, você tem que basicamente queimar ali, como a gente usa aqui no termo de e-commerce, né? Então, tente fazer ações de desconto e promoções para aqueles produtos que estão parados. Então, se você conseguir vender algo que está parado, você vai conseguir basicamente garantir com que você tenha fluxo de caixa, capital de giro para poder focar ali nos produtos de alta demanda, que são os produtos que têm giro, e daí nós aqui da OMIE, entendo que a plataforma i7 também consegue te dar ali, de novo, né, relatórios de curva ABC, sugestões de compra, análise de performance de vendas, entender ali os números que vocês têm para que vocês possam estar vendendo mais. É isso aí. Valeu, Serginho, pelas dicas. Grande abraço para você, meu caro. Agora, vamos colocar em prática tudo isso? Convido você para acessar agora a loja virtual da i7 e conferir todos os recursos e funcionalidades que podemos ajustar, organizar e até mesmo preparar melhor para grandes vendas, seja na Black ou qualquer outro evento. Bora lá? Bom, a primeira grande dica que eu dou para você é revisar as configurações gerais de estoque da sua loja. Acessando o menu de configurações, controle de estoque, a gente vai ter acesso aqui à parte de checagem de estoque. Basicamente, essa função vai garantir que a sua loja virtual, para cada compra que ocorrer, o produto vai ser checado o estoque dele, garantindo assim que não haja ruptura, por exemplo, e é quando você acaba vendendo algo que não tem. Então, o mais importante é você garantir a checagem de estoque, se você trabalha com estoque físico, estoque contado, né? Se você não trabalha com estoque e faz fabricação ou sob demanda, esse ponto aqui ele passa a não ser tão relevante assim. Vale lembrar que é sempre importante também monitorar a quantidade de estoque no produto. É o que a gente vai ver logo mais. Outro ponto aqui, se você trabalha com atributos, variações, tamanhos, medidas, volume, ele também permite que você faça esse controle. Então, você que trabalha com vestuário, por exemplo, você tem tamanhos diferentes, né, das suas roupas, das peças. Então, a checagem do estoque por atributo, ela também garante que você não venda produtos, né? Ou melhor dizendo, acabe vendendo produtos que não tenha no seu estoque. Ainda na tela de controle de estoque geral, temos aqui uma função chamada subtrair do estoque quando. O que isso significa? Em que momento acontece a dedução do estoque do produto na sua loja? Nós temos aqui 3 opções. Ela já vem marcada com a opção padrão, essa do meio, que é o pedido, quando o pedido for confirmado na loja virtual. O que é a confirmação do pedido? Quando o cliente ele faz todas as etapas de compra e chega na parte de finalização do pedido. Naquele momento, quando o pedido é concluído, finalizado, então o estoque é subtraído caso essa opção esteja marcada. As outras opções têm que ter um cuidado. Então, por exemplo, não retirar o estoque da quantidade vendida significa que você está desativando isso. Então, significa que não vai haver subtração, nunca, se você marcar essa opção. Você não simplesmente vai ter venda e não vai ter subtração da quantidade de estoque. Já existe uma terceira opção, quando o pedido for marcado com status de finalização. Essa opção aqui, ela não deve ser utilizada, principalmente se você tem controle de estoque, checagem de estoque e vai fazer vendas em grandes volumes, principalmente em épocas que tem grandes volumes de venda. Por quê? Repare que aqui, quando é o status de finalização, é o último status. Eu vou mostrar para você como funciona essa questão de status na plataforma da i7 para você entender melhor. Quando eu clico aqui em configurações e status do pedido, eu vou ver que existem vários tipos de status, que inicia desde o status padrão até o status de cancelado. E repare que cada um ele está relacionado a um tipo de etiqueta, né, de marcação
que é quando você vai dar os andamentos do pedido, né? Quando o pedido ele recebe um pagamento, quando o pedido ele é enviado, você vai fazendo esse caminho. Repare que o último status é o status finalizado, e ele está onde? No pedido entregue. Então, nesse cenário, se eu deixo habilitada a opção de somente subtrair do estoque quando chegar no status finalizado, só vai deduzir de estoque quando o item for entregue ao cliente. E se eu fizer vendas e essas vendas ocorrerem de produtos que eu tenho um estoque muito pequeno, pode ser que eu tenha grandes problemas. Porque às vezes eu vendi os itens que o estoque vai só atualizar depois que chegar para o cliente. Então, nesse caso aqui, não faria muito sentido fazer essa dedução, né? Então, fica aí um alerta, né? Se você vai trabalhar com checagem de estoque, lembre-se de, no controle de estoque, garantir que você esteja marcado com o pedido for confirmado na loja. E aí, o estoque vai ser deduzido no momento em que o pedido for finalizado pelo cliente na sua loja virtual. Bom, precisamos falar sobre o gerenciamento de estoque por produto. Seja produto simples ou produto por atributo. E aqui, quando a gente acessa a parte de produtos, na edição do produto, eu tenho uma guia aqui, ó, que chama estoque. E nela me dá 3 opções de gerenciamento de estoque. Eu tenho a opção de não monitorar o estoque desse item. Cada produto tem essa opção. Lembrando que eu mostrei na configuração anterior que é a checagem geral da loja e a dedução geral da loja. Mas aqui eu tenho a opção individual por produto. Nesse produto, por exemplo, se eu colocar aqui para não monitorar, significa que eu tenho um item que eu simplesmente não quero preocupar se ele vai ter algum problema de estoque ou não. Porque pode ser que eu realmente produza isso sob demanda, ou eu tenho muitos itens e eu não quero realmente checar o estoque desse item. Não é comum, mas pode acontecer. Principalmente quem trabalha com artesanato, quem trabalha com produção, fabricação e etc. Né? Monitoramento de estoque desse produto. Aí sim, nessa opção, eu habilitando a essa opção aqui do meio, ele vai checar a quantidade de estoque que eu tenho. Ele vai monitorar. Então, se tiver 0, o produto vai estar esgotado. Se tiver 10, ele vai ter 10 itens. Né? Então, eu tenho essa opção. E eu tenho a opção que é o monitoramento do estoque por atributo. Como eu já expliquei, que são os produtos que têm as variações, né? Os tamanhos, as medidas, etc. Esse item, por exemplo, ele é uma camiseta. Então, ele está marcado para monitorar o estoque do atributo. E fica aqui do lado. Se eu clicar nessa guia aqui do lado, eu vou ver que já tem aqui, ó, os produtos de acordo com o grupo de combinações, tamanho e cor. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, ó lá, 10 itens do tamanho P da cor branca, 10 itens no tamanho P da cor rosa, 10 itens no tamanho P da cor roxa. Então, eu tenho aqui esse controle. Cada uma dessas combinações, eu tenho aqui a quantidade. Aqui, por exemplo, no GG roxa, tá 0, né? Então, ele está respeitando essa quantidade aqui, ó, de estoque. Se eu volto um item que eu não teria variação, por exemplo, aí sim, eu teria aqui a marcação da quantidade aqui embaixo. E aqui nessas opções, eu tenho algumas formas de garantir o gerenciamento do estoque desse item. Não só a quantidade do estoque, como também eu posso limitar a quantidade de compra. Significa que nessa opção, quantidade mínima, eu posso restringir, né? Olha, quem comprar esse produto precisa comprar no mínimo 2, se eu colocar aqui essa quantidade. E aí, se ele colocar 1, vai aparecer uma mensagem. Compra, tem uma mensagem, né, específica ali, que você pode até editar, mas ele vai alertar que não atingiu o volume mínimo de compra desse item. O mesmo vale para a compra máxima. Então, aqui em cima, inclusive ele fala, aplica-se às variações. Significa que ele vai respeitar também se eu tiver a opção aqui, ó, de monitoramento do atributo. Então, ele vai respeitar. Então, se ele comprou lá apenas uma camiseta P branca, não é o suficiente, tem que colocar mais uma. No máximo, da mesma forma. Qual é o limite que a pessoa pode comprar desse item? E aqui vai uma dica. Para você que vai trabalhar na Black Friday,
ou que você vai trabalhar um evento que vai ter grandes volumes de acesso, talvez você possa utilizar em alguns produtos que tem mais saída essa quantidade, justamente para você o quê? Distribuir mais as vendas e não concentrar apenas em poucos clientes. Então, às vezes, você tem um item muito baratinho que você vai queimar na Black Friday, queimar no modo de dizer, né? A palavra não é muito legal, mas que você vai realmente fazer uma promoção bastante agressiva na Black Friday, talvez é o caso de você colocar um limite máximo de compra por cliente. Porque assim você garante uma capilaridade, ou seja, uma distribuição maior. Não só concentra num cliente apenas, você realmente permita que várias outras pessoas comprem. Além do mais, você também gera uma proteção, né? A gente sabe, muitas das vezes acontece, né? De um comportamento ali, seja até de um concorrente seu, que tem ali talvez uma intenção, né? Vamos dizer assim, não muito legal, de ir lá e zerar o estoque de um item seu justamente numa Black Friday. Então, são formas, algumas dicas de você se proteger. Então, a quantidade máxima de compra restringe. Então, olha, eu só quero permitir que apenas 3 itens sejam comprados por cliente desse mesmo produto, tá? Então, você pode garantir isso. E a quantidade crítica de estoque, isso aqui é muito legal, que é basicamente o sistema alertar, te avisar, enviar uma notificação toda vez que um item chegar a um limite muito crítico de estoque. Então, se eu tenho uma quantidade de 11 e eu quero ser avisado quando ele chegar no limite muito baixo, eu vou colocar aqui, olha, 3. Então, se ele bater 3 itens no estoque, opa, o sistema vai alertar, te mandar uma mensagem para que você providencie, né, se organize para garantir mais estoque desse item. Bom, e para finalizar, 2 dicas de relatórios que tem na i7. Um que é mais visível, que quase todos sabem, mas outro que quase ninguém sabe. O primeiro fica em relatórios, produtos, relatório de estoque. Aqui nesse relatório você consegue identificar o método de acompanhamento do estoque, ou seja, se ele está monitorado ou se ele não está, ou se é pela variação. Lembra que a gente viu as 3 opções? E o nível do estoque que ele tem, né? Então você consegue ver aqui todos os itens, né? E a quantidade de estoque que tem em cada um deles, tá? Que, por exemplo, se eu for lá para, sei lá, para a página 10 aqui, por exemplo, ó, consigo ir e eu vou ver aqui, ó, a quantidade de estoque e o tipo de monitoramento que está sendo feito nele. Já a outra ferramenta, quase que secreta, mas que para mim é muito útil, fica em produtos, alteração em massa. Você acessando esse menu, você consegue aqui filtrar por categoria do site, pelo fabricante, ou você pode pesquisar o item. E aqui dentro, ele te dá algumas colunas. Então você tem aqui a entrega, destaque, frete grátis, alteração de preço em massa e alteração de estoque e peso. E no estoque, repara, eu tenho uma setinha. Eu posso aqui, ó, relacionar os estoques que estão zerados, por exemplo, ó, identificar todos os itens que estão com estoque zerado, ordenados. Então, é uma ferramenta de identificação fácil. Você pode, por exemplo, vir aqui para consultar uma categoria específica. É porque eu vou na categoria canecas, eu pesquiso aqui, vou ver todas as canecas e eu vejo rapidamente o que tem e o que não tem dentro do estoque. Além de outras informações também, para que eu possa editar sem precisar acessar o produto. E aí, gostou das dicas de hoje? Bom, quero já aproveitar e te convidar porque na semana que vem vamos aprofundar ainda mais no gerenciamento de estoque da sua loja. Na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, eu vou receber aqui no canal do YouTube da i7 um convidado super especial para uma live cheia de conteúdo e informação, além de tirar dúvidas de todos vocês. E para você que perdeu a nossa live recente, onde apresentamos os novos recursos de inteligência artificial da i7, como cadastro de produto com IA e geração de artigo de blog, basta clicar aqui em cima e acessar agora o conteúdo e assistir na íntegra. Bom, e antes de ir embora, já deixa o seu gostei aqui no nosso vídeo, clica para se inscrever se você ainda não é inscrito e ative a notificação para você não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal. Bom, então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!